A partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Olá, você! A paz de Cristo para a sua vida. Está entrando no ar o programaço Crescendo na Graça, um programa que é a extensão do WhatsApp do grupo Crescendo na Graça e agora aqui na Paracletos FM. Olha, espalha pra galera aí que todos os domingos a partir de 1h da tarde, programa Crescendo na Graça. Aqui você tem voz, é isso mesmo. Aqui você tem voz, tá bom? Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, nesse grupo pelo aplicativo do WhatsApp, que é sobre as enquetes bíblicas, onde nós falamos certos assuntos, né, esclarecemos, e eu quero deixar algo bem claro dentro do grupo, não tem só evangélico não, hein? Tem várias religiões, tem pessoas que proferem outro tipo de fé e respeitamos cada uma delas, colocando as suas opiniões. Agora, tem a regra do grupo. Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, anote o telefone aí, 998163652, 998163652, tá? Aí você adiciona aí no teu celular e você fala, eu quero participar do grupo Crescendo na Graça. Aí nós enviaremos para você as regras. Talvez você deve perguntar, existe regras? É claro que existe regras, porque existem outras religiões. Se não tiver regra, vira uma bagunça. Então o grupo não é de bagunça. Então esse grupo é a extensão agora aqui na Paracletos FM, tá? Para você ficar ouvindo o que está acontecendo por dentro, lá dentro do grupo Crescendo na Graça. Deixa eu dar um anúncio aqui muito importante, que todas as quartas e domingo, das 19h30, transmissão ao vivo, direto da Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, no Morro da Fé, na Travessa Alvorada, número 12B, próxima à escada da Nadir. Então, todas as quartas e domingo, transmissão ao vivo, culto ao vivo, tá bom? Então quero deixar isso bem claro para você aí. E que você tenha um dia abençoado. E vamos aí, tá? Falar sobre a enquete no próximo bloco. Mas antes de nós comentarmos sobre a enquete que rolou lá dentro do grupo, nós vamos escutar um ritmo gospel e daqui a pouco nós voltamos. Para quem não sabe, meu nome é Germano Heleno. Eu faço essa programação aqui todos os domingos, aqui no programa Crescendo na Graça, na Paracletos FM 88,7, tá bom? Vamos lá escutar um ritmo gospel e daqui a pouco nós voltamos com o programa Crescendo na Graça. Vamos lá! Paracletos FM, aqui é só sucesso. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when my Jesus won, when Jesus won.
voltando o programaço Crescendo na Graça, aqui na Paracletos FM 88,7 FM. Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, aonde é a extensão aqui da Paracletos, é só você anotar o telefone aí. É fácil, que é o 9981 63652. 9981 63652. Aí você adiciona e fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e logo em seguida você vai receber as regras do grupo, porque o grupo não tem só evangélico, eu repito, tá bom? Tem várias religiões e nós ouvimos outras opiniões das pessoas, tá bom? A enquete que rolou lá dentro do grupo foi o seguinte: é verdade? Quem tem uma vida próspera é abençoada por Deus? E quem não tem uma vida boa, luta para ter as coisas, é uma pessoa fracassada, ou seja, uma pessoa que não tem fé? Então, essa enquete rolou lá dentro do grupo. Alguns acreditam que Deus dá riqueza para todos e outros discordam. Então você vai ouvir aqui na íntegra o que aconteceu lá dentro do grupo Crescendo na Graça, sobre essa enquete. É verdade? Quem tem uma vida próspera é abençoado por Deus? E quem não tem uma vida próspera, boa, tá? E luta para ter as coisas, é uma pessoa fracassada ou não tem fé? Eu vou ler aqui a participação do Carlos. Carlos é palmeirense, né? Ele diz o seguinte: dizer que uma pessoa que é fracassada porque não tem Deus é uma crença inventada pelas igrejas para poder tirar o dinheiro das pessoas. Ou seja, se eu for para a igreja, serei abençoado por Deus. Se não for, serei fracasso. Então, não vou em igrejas, mas sou muito bem de vida, tá? Pois não acredito nos deuses dos cristãos, pois meu Deus me abençoa sem precisar ir para a igreja. Essa aqui é a participação do Carlos, tá bom? Nós vamos ouvir o áudio aí do nosso querido Carlos Roberto, e depois do Carlos Roberto nós vamos ouvir Lion Mill, tá? Isso mesmo, é o nome dele, é o missionário Lion Mill, tá? E depois nós vamos ouvir o nosso querido Francisco, e logo em seguida nós vamos ouvir mais um ritmo gospel, tá ok? Vamos lá ouvir as participações dos irmãos e logo em seguida mais um ritmo gospel. E aí, na sua opinião, uma pessoa que tem uma vida próspera é abençoado por Deus? Será, gente? Essa pessoa que tem uma vida boa, essa pessoa tem fé. E a pessoa que luta para ter as coisas, corre atrás, essa pessoa é uma pessoa fracassada que não tem fé? Qual é a sua opinião sobre isso? Então vamos ver aí a participação dos irmãos, a primeira participação. Vamos lá, e logo em seguida um ritmo gospel para você. Vamos lá. Queremos deixar aqui a nossa humilde opinião sobre esta enquete. Pois bem, sem perca de tempo, vamos lá. A Bíblia, ela é bem categórica quando ela diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois a aprovação não só vem para o justo, mas também ela vem para o injusto. A prova vem para aqueles que servem a Deus e a prova vem para todos aqueles que não servem a Deus. Ou seja, porque nós não somos invisíveis, somos visíveis. Ou seja,
todo mundo vê nós. Todo mundo consegue nos enxergar. O que eu quero falar que adianta o que um homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, a sua vida. Pois a Bíblia, ela é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é ter a vida eterna. E lá em Coríntios está escrito que adianta o que a gente ter tudo e não tiver o amor, porque o que só vai subir é o amor. Então aqueles que não têm nada material, mas tendo Cristo em sua vida, ele tem tudo, querido, porque quem é pobre é Satanás. Quem vive no fracasso é Satanás. Aqueles que servem ao Senhor mesmo, que sejam mais simples da igreja, mais humildezinho da igreja. Este aí, quando chega dentro da igreja, algo acontece. Não é por falta de fé se ele não tem isso, porque ainda não chegou o tempo, não chegou a hora de Deus lhe abençoar, porque Deus abençoa a vida do homem de várias formas, de várias maneiras. Não é necessário de um carro para o homem ser alegre, não é necessário de muito dinheiro para o homem ser alegre. Um homem é alegre com a presença de Deus em sua vida. Porque muito pensa, se eu tiver um carro eu tenho tudo, se eu tiver uma casa eu tenho tudo, se eu tiver dinheiro na conta eu tenho tudo. Muitos se embriagam, se bebedam com essas coisas, porque primeiro busca as coisas terrenas, mas esquece de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão vos acrescentadas. Tem muita gente que serve ao Senhor, quando começam a conquistar, se desvia dos caminhos do Senhor, se apostataram da sua fé, por colocar os seus bens materiais em primeiro lugar. Mas uma pessoa que não tem nada, simplesinha, ele está ali mesmo na sua humildade, simplicidade, está ali glorificando a Deus e acredita que Deus pode lhe abençoar e o seu nome venha a ser glorificado por intermédio da vida dele. Está entendendo, amados? Não é por falta de fé. Não é por falta de fé. Porque eu quero usar a minha fé, queridos, não para Deus me dar uma casa. Eu quero usar a minha fé, querido, não para ganhar um carro. Eu quero usar a minha fé, querido, não para a minha conta aumentar lá no banco, ter uma boa continha de dinheiro. Eu quero usar a minha fé, querido, não para conquistar ou ter êxito em bens materiais. Eu quero usar minha fé, querido, sabe para quê? Porque a fé não é para ser usada para bens materiais. A fé tem que ser usada para algo espiritual, como é ver vida ser salva, liberta,
vidas ser curadas, vidas ser restauradas. Eu tenho que usar minha fé para isto, querido. Como em Hebreu está escrito, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção da certeza daquilo que se espera. Eu te desafio, dentro deste grupo, vem comigo, a me provar que a fé pode ser usada para bens materiais. Me dá texto bíblico aí, me dá base bíblica. Eu te dou aqui mais de referências bíblicas, que a fé é para as coisas espirituais e não para as coisas materiais. A fé é para isso, querido. O próprio Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para este monte, ergue-se daqui para lá. Isso se acontece por intermédio da tua fé. Então tem que ser para algo espiritual. Se Deus não me abençoar, será que eu estou sem fé? Tem nada a ver, querido. Lucas, ele mesmo disse, porque para Deus não haverá impossível. Isaías disse, opera um Deus, quem impedirá? Então, querido, tem nada a ver. Entendeu? Fé é para as coisas espirituais. E as coisas materiais nós temos que resolver com as nossas mãos, colocando Deus em primeiro lugar com nossos esforços, entendeu? Sem roubar nada de ninguém, sem querer enganar ninguém. Trabalhar um trabalho honesto, porque muitos estão se enriquecendo com trabalho desonesto, não sendo fiel ao seu patrão, não sendo fiel com seus funcionários, entendeu? Então é isso. E quando muitos se enriquecem, quer pisar e maltratar os pequenos, mas ai daquele que toca no ungido de Deus e maltrata os seus profetas. Amém, amados? Aqui está a minha humilde opinião. Quem concordar, amém. Quem concordar, amém também. Quem gostou, coma muito. E quem não gostou, coma pouco. Olá, irmãos. Crescendo na graça, a paz de Jesus. Eu acredito assim que todos os cristãos, eles são abençoados. Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É uma bênção diferente. E com relação às coisas do mundo, às riquezas do mundo, não devemos botar em primeiro lugar na nossa vida, botar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. E trabalhar que Deus vai nos acrescentar. Alguns ficam ricos, outros não. E o que a Bíblia nos recomenda é que se nós trabalhar, Deus nos abençoa, nos ajuda, e alguns ficam ricos, mas não devemos colocar aquela riqueza em primeiro lugar. Devemos ter sabedoria de saber administrar duas coisas. Administrar a condição financeira que conquistamos e interferir na nossa fé para com o nosso Deus. E tem muita gente que é cristão e não conquista, não fica rico, mas isso não quer dizer que ele é um fracassado, porque verdadeiramente a nossa riqueza está lá no céu. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Abraão das bênçãos de Deus, mas essas bênçãos, elas são, quando a Bíblia, todas as bênçãos de Deus na nossa vida, elas são apontadas mais para a bênção no céu, você ter salvação e morar na cidade santa, e ser herdeiro de Deus. A Bíblia nos diz, aqui na terra, alguns conquistam, outros não. Eu acredito que se um cristão não conquistar uma riqueza, muitos bens, ele não é um fracassado. Simplesmente não é todos que conquistam. Se nós vemos os homens de Deus, alguns eram bem de vida, outros não. Então, no mundo tem que ser assim, equilibrado. Nem todo mundo é rico e nem todo mundo é pobre.
Agora, devemos trabalhar, né? Para não viver dependendo dos outros. Que o que Deus nos garante verdadeiramente é o pão de cada dia. As outras coisas você se esforça e Deus abençoa e você conquista. Uns conseguem conquistar, outros não. É a vida, é assim. Eu não acredito que um cristão que não conquista muitos bens material é um fracassado. Eu não acredito, não. Simplesmente ele não conseguiu conquistar, mas ele ganhou para o seu pão de cada dia. Tá bom, vai vivendo. Porque nem todos conseguem ficar ricos. Por isso não devemos ter ambição por nada e nos esforçar, trabalhar, que Deus nos abençoe. E o pão de cada dia, esse é certo. Se alguns se sair melhor e conquistar riqueza, sendo tudo dentro da lei, riqueza lícita com o seu suor, amém, amém, amém. Vemos homens da Bíblia, homens de Deus que ficaram ricos, Deus abençoou eles e ficou rico. Mas nem todos ficam ricos, alguns que eram ricos ficaram foi pobres. Mas eles eram ricos para com Deus. Eles ficaram pobres de riqueza desse mundo, mas ficaram ricos para com Deus. E isso é o que importa, é ser rico para com Deus. Se a pessoa tiver o pão de cada dia, mas ser rico para com Deus, tá bom demais. Que a Bíblia diz que Deus veio para os pobres desse mundo, para ser rico para com Deus e herdeiro do reino dos céus. Tá bom demais, irmão. Essa é a minha resposta. Em cima desse versículo que a Bíblia diz que Deus veio para os pobres, para que eles fossem ricos em fé para com Deus e herdeiro do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos mais e mais. Meu Deus do céu, que visão, que isso. Cara, eu respeito todo mundo, mas você é louco. Olha bem pra Bíblia, pô. O Evangelho, ele produz riqueza, o Evangelho, ele produz prosperidade. Falar uma coisa dessa aqui é... Nossa, meu Deus, que visão é essa, irmão? Me desculpa. Eu odeio ser crítico, mas aqui eu não concordo em nada. Você tá baseado em coisas que você ouve, não em coisas que você vive, não em coisas que você experimenta na sua vida, entendeu? São coisas que você ouve isso. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando com relação a você agora. São coisas que você ouviu alguém dizendo. Entendeu? A maioria esmagadora das pessoas prósperas não vivem isso que você está falando. Das pessoas, como você disse, milionárias. Não vivem isso. Meu Deus, a sua programação mental é uma coisa... Eu faço curso de PNL, entendeu? Eu tô me aperfeiçoando nessa prática porque eu vou ser um coach futuramente. Menos de um ano. Eu tô me formando para ser coach. Reprogramação neural de pessoas. Meu, tá completamente errado. Eu falo porque estou estudando essa área, tá ok? Totalmente errado. A sua visão, ela é fraca. Não tem estrutura bíblica para estar passando o que está passando. Tá ok? A palavra de Deus fala em Gênesis 26 que o Senhor ele abençoou Isaac a tal ponto que ele plantou uma semente e naquela semente dava 100 frutos. Só para você ter noção. Em tudo que aquele homem tocava, prosperava. Qual base bíblica você está usando para falar uma coisa dessa? Me desculpa, tá? Homens de Deus, mulheres de Deus também sofrem, tá bom? Mesmo sendo cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que é necessário passar por certas provações e aflições para que o homem seja aperfeiçoado e caracterizado segundo a imagem de Jesus. O próprio Cristo passou por aflições, tá sem base bíblica nenhuma para passar uma coisa dessa. Nessa área eu sou profissional. Eu tô me profissionalizando cada dia mais. Tô estudando, tô lendo. Eu pratico. Cuidado com o que você fala para as pessoas, pô. Tem pessoas de fé abalável, vê uma coisa dessa, lê uma coisa dessa, se programa em cima disso e acaba fracassando realmente na vida. Essa visão sim é uma visão fracassada. Meus irmãos, com tudo que vocês estão falando aqui, com a visão que vocês estão passando, cara, eu vejo que realmente, né, precisamos muito de reprogramações. Por que muitos conseguem o sucesso, né? Por que muitos não conseguem? A grande maioria. Por que 13% da população mundial alcança sucesso? E por que 97% trabalha para esses 3%, né? Interessante demais. Programação mental conta muito, cara. Tem muita gente que
fala que a Bíblia, meu Deus do céu. Cara, é o seguinte, eu não vou ficar discutindo com vocês, entendeu? Eu tô me aperfeiçoando nessa área, entendeu? Em breve eu vou estar cobrando por sessões. Muito breve, menos de um ano já, graças a Deus. Tô pagando um preço que eu sei que é muito grande, entendeu? Vai estar reprogramando pessoas. Né? Eu não vou ficar argumentando com vocês muita coisa não, ok? Quero que Deus abençoe vocês em tudo. E eu vou me retirar do grupo, tá ok? Forte abraço pra todo mundo aí. Ok, voltando o programaço aí, Crescendo na Graça, aqui na Paracretos FM. Você viu aí,
né, na participação dos irmãos. Houve um pouquinho de rebu lá dentro do grupo, né? O irmão lá discordou, dizendo que, né, que a Bíblia, ela traz as riquezas para o povo de Deus. E aí teve uma repercussão aí, e eu participei também aí nessa enquete. Essa enquete é uma enquete boa, que dá para todo mundo dar as suas opiniões. Uma pessoa que é bem de vida é porque ela tem fé em Deus, e uma pessoa que luta para conquistar as coisas e não tem, é porque não tem fé. Aí os irmãos estão discutindo sobre essa enquete, discutindo não, colocando seu ponto de vista, tá? E se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, anota aí o telefone, que é o 998163652. 998163652. Aí você fala lá no privado: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça. E nós enviaremos para você as regras do grupo, tá bom? Deixa eu falar para você aqui que toda quarta e domingo, transmissão ao vivo, direto da Assembleia de Deus do Ministério Cristo é Vida, no Morro da Fé, na Travessa Alvorada, número 12B, próxima à escada da Nadir, tá bom? Uma igrejinha pequenininha, uma igrejinha da palavra. Se você gosta de uma igreja que faz campanha, e crendice, sal grosso, água consagrada, né, tratamento com água, lá não tem isso não. Vou deixar lá o evangelho puro das escrituras, tá? É um evangelho sem crendice, é um evangelho pautado nas escrituras. Não tem isso. Então, se você gosta de campanha, tá? Não apareça lá. Mas se você ama a palavra de Deus e quer amadurecer, e você quer aprender cada vez mais, porque nós aprendemos, né, uns com os outros, e a Bíblia diz que conhecemos Deus por parte, você vai ouvir lá uma palavra de ousadia, o que é o evangelho, tá, das escrituras, diferente de alguns evangelhos que são pregados por aí e que se defendem como se fosse verdade, tá bom? Tem muitas igrejas que estão vivendo um outro evangelho, parece o evangelho, mas não é, é uma xerox. Então tem que ter o cuidado. Então lá, essa igreja é uma igreja apologética, é uma igreja centrada na palavra de Deus, e lá você aprende a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos ouvir a participação do pastor Ricardo, tá? A participação do pastor Ricardo. Mas antes de eu colocar a participação do pastor Ricardo, a Fátima participou de o seguinte: se procuramos andar no caminhos retos e na obediência de Deus, e se fizermos a sua vontade, e se conhecermos a sua palavra e praticarmos, com certeza as bênçãos de Deus nos acompanharão. A Vilma Soares disse assim: exatamente isso, Fátima, eu concordo com você. Deus abençoa aqueles que estão de acordo com a palavra. Então, você vai ouvir a participação do pastor Ricardo, e nós vamos ouvir um ritmo gospel, tá? E depois nós voltamos com o programaço Crescendo na Graça. No primeiro bloco, você viu aí que teve um pouquinho, né, de rebu, porque o irmão lá disse com veemência que a Bíblia, ela é prosperidade. Deus quer dar prosperidade para todo mundo. Então, lá no final do programa, eu vou dar minha pequena participação sobre essa enquete, tá? Então vamos lá, a participação do pastor Ricardo, e logo em seguida um ritmo gospel para você. Vamos lá! Bom, então existem essas duas indagações, né? Se quem tem a vida boa, próspera, abençoado por Deus, ou quem luta para ter as coisas, né? Uma pessoa sem fé, pessoa que não é abençoada por Deus, tal, né? Eu, na minha opinião, respondendo assim secamente, amados irmãos Crescendo na Graça, o simples fato da pessoa, na minha opinião, ter um objetivo na vida e lutar para alcançar aquele objetivo, ele já é uma pessoa abençoada, ok? Tendo foco, tá? Tendo ação na vida dele, né? Mesmo que ele não consiga realizar, não consiga atingir a sua meta,
ele é abençoado porque ele tentou. Ele não vai se arrepender por não ter tentado, tá? Mas ele vai dizer, eu tentei chegar ao meu objetivo. Tá? Então, o simples fato de ter uma meta, um objetivo na vida, tá? De prosperidade, né? De conseguir as coisas, eu acredito que já seja uma bênção na vida da pessoa, repito, embora talvez não consiga, tá? Mas já é uma bênção. A respeito dessa enquete, eu quero fazer alguma consideração que é o seguinte, que as pessoas usam para texto de prosperidade, né, Isaías, capítulo 1:19, um dos textos, inclusive, já foi citado aí, né? Só que eu queria trazer o seguinte, contexto geral, que vai dizer assim, 1:19, Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, né? Uma promessa de prosperidade, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, né? Então, as pessoas, isso é um sentido literal, né? O pessoal fazendo obra aqui do lado, infelizmente, tem um barulho aqui esquisito, né? Mas vamos lá. Então, as pessoas pregam muito o se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas a segunda parte é rejeitado. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Quanta gente tem rebelde hoje nas igrejas e não são devorados à espada? Porque isso aqui é um sentido literal. É comer mesmo a comida, o melhor dessa terra, tá? E morrer mesmo se for desobediente, né? Mas, infelizmente, só pregam a parte A de Isaías 1:19. Mas a consideração que eu quero fazer mesmo é o seguinte, o texto vai dizer o melhor desta terra. Que terra, amados irmãos? Né? Ele fala desta terra e não dessa terra. Tá? Desta terra vai nos designar que Isaías, amados irmãos, profetizava da parte de Deus, né? Nós vemos lá da parte de Deus, que vai dizer no versículo 18, assim diz o Senhor. Então, desta terra, o melhor desta terra, designa que Isaías profetizava a respeito de Judá e Jerusalém, está lá no capítulo 1, versículo 1. Tá? Profetizava da parte de Deus. Então, quando ele diz esta terra, era aquela terra que estavam pisando naquele presente momento. Tá ok? Se a frase fosse dessa terra, né, aí sim seria uma visão geral. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que as palavras desta e dessa, que são pronomes demonstrativos, né, feminino, né, eles têm valores diferentes. Tá ok? Então, quando fala comereis o melhor desta terra, este pronome vai dizer que era de Jerusalém. Por quê? Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 11:8, que vai dizer assim, Deuteronômio 11:8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. A terra do Egito era próspera, tá? De onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé, arregáveis como uma horta. Então eles saíram lá de um quadro de prosperidade, e o versículo 11 vai dizer assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus beberás as águas. Né? Eles iam depender muitíssimo de Deus agora naquela terra. Eles saíram de uma situação de prosperidade e foram lá para aquela situação, né, de lamento, vamos dizer assim. Versículo 11, né, que eu já acabei de ler,
né? Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus beberás as águas. Ou seja, a vida de vocês vai ser difícil. Vocês saíram lá de uma terra de prosperidade, onde tudo nascia muito fácil. Aí vem o versículo 13. Se obedecerdes os meus preceitos, né? Vem lá no versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhas o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Tá? Ou seja, este texto, na minha opinião, não é para a prosperidade do povo em geral, de toda a terra. Senão viria, comereis o melhor dessa terra. Tá? Mas não é para a prosperidade do povo em geral. Era, se obedecer os mandamentos de Deus, comeriam do melhor da terra de Jerusalém, lá daquela região, Judá, Jerusalém, onde não nascia nada, era tudo seco. Mas se obedecessem, Deus daria a chuva, as primeiras e as últimas, para que a terra produzisse. Tá? Mas só que o texto mostra também, irmãos, que obedecendo a Deus, certamente prosperaremos segundo a nossa necessidade. Né? Jesus Cristo disse que o Pai sabe do que a gente precisa antes mesmo de pedir. Né? Outra consideração acerca disso, amados irmãos, é que em Deuteronômio 15, versículo 11, vai estar escrito assim: nunca deixará de haver pobres na terra. Tá? Não adianta muita coisa não. Tá? Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado. Nunca deixará de haver necessitado para o pobre na tua terra. Né? Nós vamos ver referências disso em Mateus 26, 11, Marcos 14, 7 e João 12, 8, para não me esticar muito. O Salmo 73 vai falar sobre a prosperidade daqueles que proferem arrogâncias contra Deus, querem nada com Deus. Né? Tá? O Salmo 73, né? Tem aqueles que não querem nada com Deus, mas são prósperos. O salmista, ele faz um paralelo da vida dele em relação aos injustos e chega a uma conclusão. Ele diz assim: estou sempre com o Senhor. A minha vida, eu estou sempre com o Senhor. Isso num paralelo, conjecturando. Pô, que vida dura que eu tenho. Né? Que vida dura que eu tenho. Né? E eles são infiéis a ti, mas prosperam. É isso lá que vai explicar o Salmo 73. Aí ele diz assim: quase me desviei os meus pés por causa disso. Ele quase se desvia de Deus por causa disso. Né? Versículo 2. Só que ele chega a uma conclusão, ele chega, quer saber? Né, que ele vai lá no versículo 26. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, mesmo numa vida difícil. Né? Então, vamos por aí. Melhor, Provérbios 17 vai dizer que melhor é um pão seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e contendas. Provérbios 15, versículo 16 vai dizer: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 30, versículo 7, esse aqui que tem pregadores da TV, da televisão, que disseram que isso aqui não deveria estar escrito aí, tá? Provérbios 30, versículo 7, vai dizer: duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Aí eu vou para a parte B direto. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Muitos grandes pregadores famosos não gostam desse texto, tá? Eu já ouvi na televisão que isso não deveria estar escrito aqui. O que quer dizer, na verdade, prosperidade? Muito simples mesmo, tá? E a prosperidade significa felicidade, bem-aventurança, né? Significa bênção.
E aí, no sentido real da palavra, a gente faz uma pergunta: você é próspero? Você é feliz? Você é abençoado? É um bem-aventurado por ser de Cristo ou por ter as coisas? Bom, aí é bem particular, né? Aí cada um decide nessa pergunta, né? Nesse sentido da pergunta, Mateus capítulo 5 vai nos dizer quem é próspero. Não é isso? Mateus capítulo 5 lá vai dizer quem são os prósperos, os felizes, os bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer feliz. Próspero quer dizer feliz, né? Mas para não dizer que é só isso, amados irmãos, a Bíblia relata a prosperidade financeira também, tá ok? Alguns textos, só 1 Coríntios 16, versículo 2, vai dizer assim, Paulo ensina aos coríntios o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Está vendo aí? E vai juntando para que não se faça coletas quando eu for. Então, ele sabia que, de alguma forma, a igreja prosperava e ele pediu uma oferta. E para que não se fizesse coleta na casa das pessoas, né? Quando ele ia, ele fala, vai juntando em casa, né? Vai botando de parte em casa conforme a sua prosperidade, vai juntando aí, para que quando eu for não precise estar perdendo tempo fazendo coletas. Tá? 3 João, então, Paulo fala aqui de prosperidade na igreja. 3 João, versículo 3 João 2, vai dizer, amado, acima de tudo, versículo 2, né? 3 João, versículo 2. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Né? Então, João fala ao destinatário de sua carta, né, que ele fazia votos pela prosperidade dele e saúde. Então, nesse caso, prosperidade física, prosperidade financeira e saúde, assim como é próspera a sua alma, porque o destinatário, se não me engano, Gaio, já era próspero espiritualmente. Né? Então, Paulo fala sobre prosperidade, João fala sobre prosperidade aqui também. Tá? Paulo fala sobre prosperidade em 2 Coríntios, capítulo 9, 10 e 11, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11, que vai dizer, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Paulo fala aqui também de prosperidade também. Ele ensina, né? Se a gente não prosperar, como vamos contribuir? Né? É para prosperar. O que é para prosperar? Agora, conforme foi colocado aí, nem todos também, Deus vai limitar algumas coisas, acredito nisso. Né? Como é que Deus vai dar uma bênção financeira muito grande para quem não sabe administrar? E não adianta, sempre vai ter pobres na terra. Isso é certo. Tá? Mas vamos lutar, vamos trabalhar, vamos ter foco, vamos ter objetivo, porque isso é uma bênção. Para que nós possamos prosperar, para que possamos contribuir. Tá ok? Para que, conforme acabei de ler, redunde em muitas graças a Deus. Quando você ajuda uma pessoa com sua contribuição, porque você prosperou, as pessoas vão dizer graças a Deus. A matemática, 2 mais 2, 4. Então, amados irmãos, toda boa dádiva ela vem do céu, tá?
O próspero, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, seja rico ou seja pobre, tá? Na minha opinião. Tá? Na minha opinião, seja rico, seja pobre, cabe na vida dele essa palavra abençoado, tá bom? Vamos nos lembrar da oração de Abacuque, né? Que ele diz, ainda, versículo 17, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então Abacuque estava dizendo que mesmo que esteja caindo o mundo sobre a minha cabeça, eu sou um abençoado, porque eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse é o abençoado, tá ok? Agora, em relação às outras coisas dessa vida, realmente vamos estudar, vamos nos preparar, vamos para a batalha, vamos ter foco, vamos ter objetivo e conseguir atingir aquele objetivo, aquela meta. Tá? Isso é importante para a vida do cidadão comum que vive sobre a face da terra. Isso é importante, sim. Tá? Consiga e atinja a sua meta. Tá? Em nome de Jesus Cristo, eu espero que ter ajudado alguma coisa com estas opiniões.
Voltando ao programaço Crescendo na Graça, essa enquete deu o que falar, hein? Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, anota aí o telefone que é o 998163652. 998163652. Você adiciona aí e fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e nós enviaremos para você as regras do grupo. Por que as regras do grupo? Porque não tem só evangélico, tem outras religiões que proferem outro tipo de fé, tá? E estão todos reunidos dentro do grupo Crescendo na Graça. Então nós vamos colocando as opiniões, respeitando a opinião, tá? Rolou um pouquinho de rebu nessa enquete que teve aí sobre uma pessoa que tem uma vida boa é porque a pessoa tem fé. Uma pessoa que luta, corre atrás e não consegue é porque também não tem fé, falta de fé. Então teve um rebuzinho lá dentro do grupo, né? Eu vou colocar aí o segundo bloco desse rebuzinho que teve aí, do irmão que concorda, o outro discorda. As que nós temos que ser ricos, sim, entendeu? E o nosso querido colocou a participação dele. E logo em seguida você vai ouvir a minha participação lá nessa enquete, tá bom? Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, tá? Pela todos os irmãos que estão participando do grupo de outras religiões. Fico feliz. Vocês que estão ouvindo pelo aplicativo, tá? Da rádio, tá? Da Paracletos FM. Você está ouvindo as suas participações. Aqui você tem voz, tá bom? Lembrando que todo domingo é esse programaço Crescendo na Graça aqui, tá? Às 13 horas da tarde. 1h da tarde você tem encontro marcado aqui na Paracletos FM. Ela tem reprise, tá? Terça e quinta-feira. Terças e quinta, reprise do programa Crescendo na Graça. Tá bom? Dado o recado então pra você. Então tá beleza. Então vamos ouvir aí essa discussãozinha que teve lá dentro do grupo. E logo em seguida você vai ouvir a minha participação aí sobre essa enquete. A enquete foi: quem tem uma vida próspera é porque tem fé? E uma pessoa que conquista, vai à luta e não tem, é porque não tem fé? Ouve aí um pouquinho de rebu e depois as minhas participações. E logo em seguida você vai ouvir um ritmo gospel e nós voltaremos com o programa Crescendo na Graça. Ok? Vamos lá então. Queridos, eu quero Bíblia. Eu como Bíblia e não conversa, né, amados? Pois o próprio texto é bem claro quando diz que nós não temos que juntar tesouros aqui na terra, aonde atrás sai o ferrugem, o corrói. Nós temos que ajuntar o nosso tesouro no céu. E o próprio Jesus, ele disse que a gente não tem que se preocupar com o dia da manhã, com o que comer, com o que beber. Foi o próprio Jesus, amados, que falou. Entendeu? Claro que sim, o povo de Deus, ele é abençoado. Entendeu? Porque essas bênçãos já veio lá de Abraão. Quando Deus, ele falou para Abraão: olha, Abraão, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Olha, Abraão, não se preocupa. Eu abençoarei quem te abençoar. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Entendeu? Você lembra lá de Balaão e Balaque? Quando Balaque subornou, contratou Balaão para amaldiçoar, e ele não conseguiu amaldiçoar, sendo mesmo contratado. Entendeu, queridos? Porque o povo de Deus, ele é um povo abençoado, um povo que ouve e que obedece a sua voz. Olha o que diz lá
no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Quer mais? Meu irmãozinho, faz o seguinte, fica com a sua interpretação bíblica, que eu fico com a minha, pô, entendeu? Eu prefiro continuar com as maiores mentes pensantes da atualidade, entendeu? Vou parar de perder tempo com qualquer coisa agora, tá ok? Vou parar de perder tempo com isso aqui. Manda mensagem que você quiser aí, tô saindo do grupo, melhor. Se a pessoa que mandou a enquete quiser uma ajuda, eu passo para ela os likes gratuitos que tem no YouTube, passo para ela os livros para estar adquirindo aí, entendeu? E prosperar na vida, entendeu? Se tá baseado na Bíblia, eu também tô, cara. Beleza? Cara, referente a algumas visões que estão sendo passadas aqui, simplesmente, grandes mentes do mundo discordam. Anthony Robbins, doutor e pastor Djalma Pinho, doutor, pastor e trainer coaching, John Maxwell, e muitos outros discordam completamente. Eu posso falar aqui nomes e nomes. Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, eu posso falar de muitos nomes aqui, discordam completamente, entendeu? A palavra de Deus ela é prosperidade, o evangelho é prosperidade, tá ok? É fé e obras, simplesmente, é fé e obras. O Senhor ele vai abençoar todas as pessoas, e eu falo aqui fisicamente, entendeu? Fisicamente. Agora, se você quer continuar com a sua vida miserável, com a vida média que você tem, beleza, continua, pô. Entendeu? Continua. Só que não fica falando o que você vive para as pessoas, entendeu? O que você quer para as pessoas. Simplesmente compartilha a visão de pessoas que são grandes, entendeu? Ou não compartilha nada, pô. Entendeu? Por que eu não compartilho muita coisa nesse grupo? Porque tem muita coisa que eu não vejo necessidade de compartilhar, mas isso eu vi necessidade. Porque as pessoas querem. É uma coisa que a grande maioria quer, mas não consegue por quê? Um monte de pessoas com mente pequena, entendeu? Não ensina da maneira correta. Não ensina da maneira correta simplesmente. Ok? Cara, abençoa as pessoas, mas com verdade, não com o que você vive. Tira a mente medíocre das pessoas, não adere, entendeu? A pessoa que fez a enquete, ouve esses áudios, por favor, ouve esses áudios. Vai prosperar. Eu prefiro não me conformar. Eu sou um inconformado, eu sou um imparável, entendeu? Eu estudo, eu trabalho, eu corro atrás, eu faço extras, eu corro atrás, porque eu tenho um sonho, eu vou realizar todos eles. Meus sonhos vão ficar guardados na gaveta não, pô, entendeu? Quer se conformar, se conforma, cara. Agora eu não vou me conformar, entendeu? A pessoa que mandou essa enquete, ouve esses áudios. Eu vou te passar livros se você quiser, eu vou te passar, cara, treinamentos maravilhosos de graça, no YouTube tem, entendeu? Mas vamos mudar de vida. Se você fez essa pergunta é porque você quer mudar de vida. Então vamos mudar de vida. Essa área eu estou me profissionalizando, entendeu? Eu vou mudar a vida de muitas pessoas, simplesmente porque eu sou uma manifestação aguardada. A palavra de Deus diz isso. Vamos usar a Bíblia, pô. Não vamos usar argumento que nós queremos que as pessoas acreditem. Vamos usar a Bíblia. Entendeu? Vamos usar aquilo que Jesus disse, aquilo que os apóstolos de Jesus disse, aquilo que os profetas que Jesus levantou sobre essa terra disse. Entendeu? Disseram. Por favor, pare de dar uma visão sua. Vamos usar a visão bíblica para as pessoas. Então, com relação a sucesso e prosperidade, fracasso, né? Uma coisa interessante, né? Eu leio bastante livros sobre isso. As pessoas de sucesso no planeta Terra, né? No mundo, elas não pensam no fracasso. Para elas não existe fracasso, existem resultados, né? Tem que ver bem essa questão. Eu estudo bastante sobre isso. E uma coisinha, né, prosperidade, né? Tem muitas pessoas que prosperam sem estar nos caminhos do Senhor, entendeu? Prosperidade é realidade mental, cara. É a sua mente que realiza, entendeu? Seus pensamentos, o que flui através de você é o que realiza. Quais são os seus pensamentos quando você ouve falar em dinheiro? Que é maldição? Se você servir o dinheiro, você não serve a Deus e tal? É isso que flui nos seus pensamentos, né? Porque aí sim você não vai ser próspero. Porque o dinheiro tem que ser seu escravo, não você ser escravo do dinheiro, certo? A palavra de Deus fala que se nós desejarmos e pedirmos, a gente vai viver o melhor dessa terra. Então a prosperidade de Deus está sobre nós. Outra coisa, Jesus ele diz que a gente tem que viver uma vida abundante, porque ele é abundância, né? Ele veio para nos dar isso, entendeu? Então a gente tem que ter sim fé, né? Mas tem que ter obra, porque a fé sem obra ela é morta,
Entendeu? Então, para você ter sucesso, para você conquistar, né, patamares de prosperidade altos, você tem que, né, ser incisivo nisso. Tem que correr atrás, né? Não, você não vai ficar milionário jogando na Mega Sena, não, cara. Infelizmente, né, deixa eu matar esse sonho de alguns. Infelizmente, na Mega Sena você não vai ficar milionário. Tem que trabalhar, tem que ralar, entendeu? Tem que ser inspiração para as pessoas. Tem que conseguir formar uma organização forte, entendeu? A paz para todo mundo e bom dia. A paz de Cristo aos irmãos crescendo na graça. A qualquer momento a trombeta vai soar, hein, querido? Você está preparado? Bom, eu coloquei essa enquete aí sobre: é verdade que quem tem uma vida próspera é abençoado por Deus? E uma pessoa que não tem uma vida boa, luta para ter as coisas, essa pessoa é fracassada porque não tem fé? Eu gostei muito das participações dos irmãos. Eu tenho uma verdade na minha vida. Eu não aprendo com a minha própria visão. Eu aprendo com visões diferentes, ouvindo outras opiniões diferentes de mim, porque isso me faz refletir e traz alguns esclarecimentos que talvez até eu mesmo não tinha. Então, o fato de outro não saber mais do que eu, se o outro sabe mais do que eu, isso não vai mudar em nada, apenas vai trazer crescimento de uma forma ampla e que a gente possa ver de acordo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que possui a verdade. E a verdade está na tua frente, muitas vezes está na sua mão e está na sua casa, que é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada que vai dizer quem está certo. Não é o axiologia, tá? Não é a ideologia do ser humano, mas o que a palavra de Deus nos mostra em relação a essa questão. Porque quando nós não aceitamos a palavra de Deus, devemos ver os nossos conceitos como cristão. Pastor Ricardo falou isso no último áudio, se não me falha a memória. Tem alguns pregadores que não gostam da porção desejada. Não poderia nem estar, né? Porque existe algumas religiões, né, para crer o que está na palavra, ou seja, se a pessoa não se adequar à Bíblia, as pessoas acham que a Bíblia tem que se adaptar a ela. Tem pessoas que têm esse raciocínio, tá? Não, tá errado. Você tem que se adaptar à palavra de Deus. Então, quando eu passo a não me adaptar à palavra de Deus, eu posso mudar ela do jeito que eu quero. Tem algumas organizações que mudaram a Bíblia de acordo com as suas doutrinas, que eu não vou falar por respeito ético, porque tem gente dessa organização aí dentro do grupo. E eu respeito. Então mudou-se a Bíblia por causa das suas doutrinas. Aí mudou sim. Não são evangélicos não. É outra organização que eu não vou falar por questão ética, que já até participou dentro do grupo aí ontem, se não me falha a memória. Tá? Então respeito. Então, a diferença que me faz é ouvir visões diferentes. Você não é obrigado a concordar comigo. E eu também não sou obrigado a concordar com você. Eu tenho uma base e você tem outra. Então, o que você falou, eu vou pensar, vou meditar e vou refletir. O que eu vou falar, você medite, reflite, você aceite ou não. Ou se você não aceitar nada que eu falei, joga tudo fora. Tá? Então, isso traz pra gente crescimento e maturidade. Tá? A maturidade é importante. Você já parou para pensar numa empresa? Você entra numa empresa para ganhar, dando um exemplo, R$5.000. Mas você tem uma inteligência sobrenatural naquela empresa. Mas existe um cara lá que não tem a inteligência que você tem. Ele tem uma lógica pequena do que a sua, uma ideologia pequena. Ele não é muito sábio na questão, mas você é. Aí o camarada ele vai mandar em você. Aí você fala assim, não, tá errado. Eu não aceito isso. Aí eu pergunto, quem é o teu chefe, você ou ele? Você vai ter que se adaptar ao que ele falou. Ou então, peça sua demissão e vá embora. Né? Então, muitas das vezes nós temos que se submeter, ouvir, para a gente não perder o emprego.
né? Porque até mesmo a não sabedoria dele, o conhecimento que ele tem, que ele não tem, vai fazer eu entender o que ele pensa e respeito àquilo que eu acredito. Então isso é importante. Então quando nós temos isso em mente, nós estamos amadurecendo. A Bíblia é um livro de prosperidade, não só material e financeira. Na Bíblia, a prosperidade, querido, ela tem a ver com bem-estar, alegria, paz, relacionamento com Deus, finanças e etc. Isso aqui é um conjunto. O grande problema que nós vemos hoje é a indução da teologia da prosperidade, que são enfatizados em cima das pessoas na veia e na mente, tá? Então, se a pessoa não conquista é porque não tem fé. Se é uma ideologia, uma teologia humana, não vem de Deus. Depois eu vou falar da questão mais lá na frente. Agora, nessa questão de ser rico, né? Uma pessoa que tem uma vida próspera, quer dizer, que é abençoada por Deus, quem te falou isso? Quem te ensinou isso? Não existe, tá? Uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é rica, porque essa pessoa é abençoada por Deus. E tem pessoas, até mesmo cristão, que vê o pastor com BMW, carrão do ano, né? Jato, casarão, apartamento. Esse é um homem de Deus. Gente, que cultura é essa que nós estamos criando pra gente, hein? O grande problema são a nossa descendência do povo brasileiro lá atrás. O povo brasileiro sempre buscou ser rico. O povo brasileiro sempre quis glória e honra. Tanto é que os portugueses vieram para cá atrás de ouro e prata. Tá bom? Então nós somos descendentes, nós fizemos uma miscigenação no nosso país e buscamos por ouro. Queremos ser ricos de qualquer jeito. E isso penetrou dentro do seio das igrejas evangélicas, que se titula ser cristã. Tá bom? Não estou generalizando todas. Então, nós fomos aí, os índios nos ensinou a mexer com a liturgia de mata, os portugueses nos ensinou com a religião romana, os afro nos ensinou com a religião dos orixás, né? Fora os alemães, os espanhóis, os japoneses, sírios, libaneses, os poloneses, os ucranianos, tá? Então a população brasileira é bastante miscigenada. Então isso ocorreu uma razão de uma mistura diversa de grupos humanos que acontece no nosso país. Que sociedade nós estamos criando? Que sociedade nós estamos fazendo? Se a igreja deveria ser o sal, né? E não se torna o sal. A igreja que poderia se converter, a igreja que poderia converter a Zaqueu que está convertendo uma igreja. Então esse negócio aí, gente, de ser rico, esse negócio de querer ser abençoado, a pessoa que é próspera, é porque é abençoado por Deus, isso é fachada, meu amado. Não se escandaliza comigo, não. Isso é tudo bobagem, não existe isso, não. Tem pessoas que não frequentam igreja, não aceitou Jesus e tem uma vida próspera. Sabe qual o problema nosso? Só conseguimos evangelizar uma pessoa que está na desgraça, mas não conseguimos evangelizar, ganhar essas pessoas que vivem uma vida boa, porque não tem mensagem para isso. Só temos mensagem para a pessoa que está no fundo do poço. Mas por quê? Não sabe lidar com a graça de Cristo e não tem mensagem para passar. Então, aquela pessoa que precisa de ajuda aí, nós temos mensagem, né? Porque nós não sabemos oferecer a graça de Cristo. Então, nessa questão de enriquecimento, quem te falou isso? Que precisamos estar na igreja e precisamos de Cristo para ser rico? Não. Bill Gates, um dos maiores homens ricos no mundo, ri e debocha quem vai para a igreja. Claro que nós que temos a mente de Cristo entendemos qual é o fim do ser humano, nós entendemos isso. Mas para mim falar essas coisas eu tenho que ter base. Qual é a base? Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele o filho dos homens. A terra está aí, querido, para ser conquistada. Deus deu a terra para você ser inteligente, você conquistar, você ir à luta, você alcançar os seus objetivos. Não é questão de ganância. Quem não sonha ter um salário melhor, quem não sonha que o teu comércio aumente, quem não sonha com os seus objetivos, aí sim, o que não pode é a prioridade, isso em primeiro lugar na sua vida. Ter uma vida estável, ter uma vida boa, repito,
não é pecado. O grande problema que nós vemos são a ideologia e a teologia da prosperidade que coloca na cabeça das pessoas, porque se não conquista, é porque não tem fé. Então, essas pessoas, tá, que não conquistam, né, que são cristãos, ele vive uma vida de miséria. Não confunde miséria com pobre. Depois eu falo mais lá na frente. Tá? É diferente. Então, eu sou humilde. Humilde significa dependência total de Deus. Todos nós buscamos bem-estar. Quem não busca o melhor estar para os seus filhos? Quem não busca o melhor para a sua família? Então esse negócio de a pessoa que tem uma vida próspera é abençoado por Deus? Negativo. Usou a inteligência. Nós entendemos que tudo provém de Deus, mas Deus deu a inteligência para o ser humano para ele se virar, porque está na capacidade do ser humano. Tem coisas que Deus só vai agir aquilo que não está na tua capacidade. O que está na tua capacidade, Deus não vai agir. Isso aqui é simples. Então eu não preciso de religião, eu não preciso de Jesus para ser rico. A maioria são ricos, são milionários e não tem Jesus e não tem religião. Então essa é uma falácia que nós carregamos nessa questão, porque as nossas descendências buscam por riqueza, e esse tipo de riqueza entrou nas igrejas. Infelizmente é isso, tá? Infelizmente é isso. Então eu até entendi a questão que o irmão falou aí, tal. Eu até entendo o ponto de vista dele, porque tem muito crente sim, que ele se estabeleceu. Ele é um chinelo, um da cor do outro, e aí embaixo ainda tem um prego segurando o chinelo. Quem nunca fez isso? Né? Então tem muitas pessoas aí dependendo do outro, tá? Para que o outro o abençoe. Por quê? Porque ele depende do outro, porque ele não correu atrás, ele não estudou, ele não quis vencer na vida. Agora o que venceu lá na frente, tá? Lá na frente, o camarada venceu, gastou o seu tempo com estudo, ele conquistou tudo lá na frente, o irmão de Deus, ou não seja não de Deus. Agora ele fica esperando a boa mamata para o camarada ajudar ele. Ele acha que o irmão agora tem a obrigação de ajudar ele, sabe? Existe falta a esses ensinos à realidade do povo. Eu entendo da onde vem a força, vem o poder, vem tudo da mão de Deus. Deus dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e eu e você não tem nada a ver com isso. Quer ver uma questão que Deus tem todo o poder? Por exemplo, Jesus foi na frente de Pilatos. Pilatos deu o direito de Jesus falar, para ele se defender. Jesus não falou. Pilatos virou para Jesus e falou assim, ó: você não falas a mim? Você não sabe que eu tenho poder para te mandar matar e te soltar? Jesus falou assim, ó: nenhum poder tu tem sobre mim se do alto se não fosse dado. Então quem colocou Pilatos no poder ali foi o próprio Deus. Porque se Jesus falasse, ele seria o próprio advogado, porque ele é o advogado. Jesus tinha que cumprir tudo. Então Jesus obedeceu a ordem ali e não questionou e nem se defendeu. Então o grande problema é esse. Eu conheço pessoas, até mesmo você conhece, na área artística, né, musical, que não tem igreja, que não tem Jesus e tem uma vida próspera. Por que conseguiram? Por inteligência que Deus deu, pela sabedoria, alcançaram não a ganância na questão negativa, mas na questão positiva, tá? A ganância tem dois sentidos, para algo positivo e negativo. Quer ver uma ganância positiva? É você sonhar com um salário alto. Isso é uma ganância. Por que você quer um aumento de salário? Porque você tem projeto lá na frente para a sua família. Talvez você pode estar de humilde e falar assim, não, tá bom, eu prefiro ficar com a minha porção desejável. Mas se aumentar, você vai gostar. Já é uma renda a mais. Isso é ganância positiva. Qual é a ganância negativa? A ganância negativa é que você coloca ela em tudo, que tudo para você é dinheiro. Você derruba até as pessoas por causa do dinheiro. Você quer passar por cima das pessoas por causa da sua ganância. Aí é negativo. Então, nós devemos entender isso. Tá bom? Agora, pastor, o que a Bíblia fala sobre essas questões? Hein? Aí eu vou entrar. Sobre a questão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é importada dos Estados Unidos com Kenneth Reagan. Kenneth Reagan é o pai dessa prosperidade, aonde alguns pastores trouxeram Kenneth Reagan para dar um ensino,
E aí aconteceu essas coisas aí, porque a teologia da prosperidade é um conceito, tá? Que eles têm de que Deus deseja riqueza para todos os seus filhos, tá? Então, se Deus ainda não te deu riqueza, é porque você não está semeando, você não está ofertando, você não está dizimando corretamente. É segundo a visão da teologia da prosperidade. Querido. Então a riqueza, para eles, é a prova da bênção de Deus na tua vida. Então a teologia da prosperidade deprecia os pobres, tratando-se como eles fossem todos miseráveis e que estivessem mendigando pão. Então quando eles veem uma pessoa que não querem conquistar e que são, na questão, são pobres, ou seja, eles estão mendigando pão, segundo a visão da teologia da prosperidade. A bem da verdade, isso não procede. Precisamos ter em mente que pobreza não é o mesmo que riqueza, que eu falei. Apesar de toda miséria ser pobre, nem todo pobre é miserável, tá? Uma pessoa que leva uma vida simples pode até ser considerada pobre pela sociedade, mas não significa que ela esteja na miséria. O problema é que a teologia da prosperidade não ensina o cristão ter uma vida simples. Não ensina isso. Tu tem que conquistar, você tem que ter, porque se você... Olha, eu conheço pastores que obrigam obreiros a comprar carro, porque se ele está nessa igreja, se eles estão nessa igreja de prosperidade, então todos os obreiros têm que ter carro. Sabe por causa de quê? Tem que ter carro? Porque como é que a sociedade vai ver isso? O seu pastor tem carro e você não tem. Então você não tem fé. E isso é uma doutrina, tá, que é ensinado, tá, nessa questão da teologia da prosperidade. E tem muitos obreiros aí, que eu não vou falar por questão ética, estão se dividando, porque tem que mostrar para a família, para a sociedade, que agora, olha, ele é um homem de Deus, ele tem um carrinho. Meu irmão, tu com um carrinho de mão para carregar cimento, terra e areia, você é abençoado. Infelizmente é isso. E se eu partir para a Bíblia aqui e falar da questão dos apóstolos, o que Paulo sofreu, né? Jesus não ofereceu nada disso. A Bíblia exorta contra o amor ao dinheiro, ao enriquecimento. A Bíblia manda fugir dessas coisas, tá? Fugir em qual sentido, pastor? O amor ao dinheiro. Na questão daquele jovem lá, o jovem rico, né? Que você, o que eu posso para herdar a vida eterna? Jesus, você sabe os mandamentos? Sei. Não matarás, não roubarás. Senhor, isso tudo eu tenho feito. Desde os meus pais eu tenho feito isso. Ele queria dar de bacana para Jesus. O que Jesus disse? Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e disse: ainda tem algo em você. Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele falou: Senhor, mas é tudo que meus pais conquistaram? Ele virou as costas triste e foi embora. Ou seja, o amor daquele jovem estava no dinheiro. Tá? Ali é simples, não precisa nem de hermenêutica, nem de exegese, nem precisa disso. É bem simples nessa questão. Então, é importante se enfatizar, a teologia da prosperidade, ela não aceita o cristão ter uma vida simples. Não aceita, querido. Se a mente dele só vê a questão lá de contar bênção, só vitória. Não, o que você tinha? Eu tinha uma barraquinha de cachorro-quente. E agora, o que você tem? Eu tenho 3 restaurantes, eu tenho 5 carros, eu tenho 4 helicópteros. Opa, isso vai acontecer na minha vida? Meu irmão, tá enganado. Tá enganado, isso é a teologia da prosperidade. Jesus não veio oferecer a maior promessa que Jesus veio oferecer ao ser humano, sabe qual foi? A vida eterna. Pronto, tá? Agora, você querer conquistar? Pô, mas você não tem nem fé para comprar bicicleta. Quer ter jato? Pelo amor de Deus, isso aqui coloca na tua mente. Então, as pessoas que defendem a teologia da prosperidade, ele não consegue ter uma vida, ele não consegue ver uma pessoa ter uma vida simples. Não, querido, eu tô com pena de pastores que não têm carro, inclusive eu, coitado de mim, é porque eu não tenho fé. Eu tenho que rir, mas vamos embora. Então, para os defensores dessa teologia, Deus não quer que se contente com o pouco que tem, mas que busque cada vez mais a riqueza. Mas dessa forma, Deus estará glorificando na sua vida. É o que eles pregam, gente.
Sendo assim, a teologia da prosperidade é o preconceito em relação aos pobres. Tem preconceito, tem, querido, tem, claro. Chegando a dizer que a pobreza é escravidão, tá? E que ser pobre é pecado. Aí não chegam a falar uma coisa dessa. Eu ouvi isso em um rádio. Um grande líder falou: quem não dá dízimo não vai pro céu. Olha, gente, deu vontade de jogar o rádio no chão. Não tinha como pegar ele e jogar pelo chão. Quase que eu peguei o rádio. Não existe isso. Isso é enganar as pessoas. Isso é mexer com as boas das pessoas. E tem uma igreja, que eu não vou falar por questão ética, bastante conhecida no nosso país, que tem 7.000 processos nas costas, porque prometeram para os outros, não aconteceu. Aí quando alguém foi lá pedir a liderança, falaram que a pessoa não tem fé. Isso aí, olha, meu irmão, não dá para falar. Dá vontade de encerrar por aqui, sabe? Não dá. Isso aí é para enganar os bobos. Você quer ser rico? Vai em frente. Você quer ser bilionário? Vai em frente. Agora dê o teu melhor. Dê o teu sacrifício para Deus. Quem disse que Deus quer sacrifício? Quem te disse isso? Hein, querido? Hein, minha irmã? Quem te disse isso? Ah, pastor, lá Deus pediu o melhor, o sacrifício de Isaac. Pediu o filho de Abraão. Abraão deu Isaac, deu o melhor que ele tinha. Mas vem cá, Deus aceitou? Abraão matou o filho dele? Isso é fora do contexto, querido. Deus estava querendo provar a fidelidade de Abraão para com o seu Senhor, para com Deus. Se ele seria fiel ou não. Deus não estava nem a questão do sacrifício. Deus ia mandar matar a criança. O melhor sacrifício do seu filho ali simbolizava Deus entregando o seu filho para vir de um Salvador. Ali é um simbolismo de Cristo. Ô, meu Pai do céu! Sabe? Isso é para subir a pressão de qualquer um. Esses defensores da teologia da prosperidade, dessas doutrinas, procura convencer as pessoas de que Deus espera que elas busquem com expectativa de uma recompensa, que seriam as riquezas materiais. Então um famoso pastor brasileiro chegou a chamar de trouxa quem oferta a Deus somente por amor, sem esperar nada em troca. Tem gente que fala isso, gente. Tá? Tem gente que fala isso. Tá? Então aquela trouxa da pobre viúva, tá? Ela, coitada, foi uma trouxa, aquela mulher que deu 2 moedinhas lá, e o Senhor olhou e falou que ela deu mais do que todos. Aí a teologia da prosperidade, ela viu, ela deu tudo o que ela tinha. Então vem aqui dar o seu melhor agora. Gente, pelo amor de Deus, distorcer para tirar do teu bolso. Tu não consegue enxergar isso? Claro que você não vai enxergar. Você já está com a sua mente cauterizada no ensino do homem, ele vai te enrolar. E se ele puder arrancar até a tua casa, ele arranca. Que eu conheço pessoas que deram casa e estão passando por um processo psicológico, tá? Estão no psicólogo para ser tratado, porque arrancaram até a casa do camarada. Ah, isso comigo não rola, querido. Entendeu? Então, devemos considerar o que o Senhor Jesus nos ensinou. Considerando que chamamos de Senhor, deveríamos obedecê-lo, ao invés de ignorar ou distorcer as suas ordens, que são bem claras e diretas. Então, no tópico de número 2, eu falei, o ser humano ele pode conquistar riqueza sem igreja e sem Jesus. Com a inteligência que Deus deu, você quer isso? Você quer buscar conforto? Beleza. A ganância é positiva, não é negativa? Beleza, eu entendo isso. Agora, não critique aqueles que têm uma vida simples, tá? Não é uma vida miserável, mas uma vida pobre, mas vive bem com Deus, tem comunhão com Deus, tá? E existem pessoas que não querem nada da vida e dependem muito dos outros. Então, o tempo que eu estiver disponível para mim buscar, para mim ter uma boa vida estável na minha vida, querido, não é a ganância negativa, não. É a ganância positiva. Aí eu vou buscar isso para mim. Sim, eu não vou botar em prioridade como se fosse o primeiro lugar da minha vida. Aí não. Aí nós devemos entender a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Deus dá na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer. E eu e você não tem nada a ver com isso. É soberania de Deus. Tá bom? Aí você pega lá a questão de Salomão. Salomão pediu sabedoria e inteligência, Deus deu riqueza. Aí é a soberania de Deus. Eu não sou soberano, é Ele que é soberano. Tá? Olha o que Jesus falou. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde
a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões nem cavam, nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6, verso 19 ao 21. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra. Então isso aqui é uma ordem direta, não é verdade? Então não precisamos estudar teologia para aprender algo tão evidente do que Jesus falou. Ele falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou devotar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, o que a vez de beber, pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vossas vestes? Mateus 6, verso 24 ao 25. Então o Senhor nos obriga a escolher entre Deus e a riqueza. Não é possível servir os dois. Ou vivemos pelo ser, buscando a Deus para sermos uma nova criatura que frutifique em amor para a sua glória, ou vivemos pelo ter, buscando acumular riquezas materiais na lições do que isso glorifica a Deus. Então você busca o ser e o ter, aí depende de você, tá bom? Nessa questão, buscai primeiro o reino de céus e as demais coisas serão acrescentadas, não tem isso. Nesse contexto aqui, Jesus estava falando para os pobres que queriam ser ricos. Jesus estava falando para os pobres, nessa questão ali, quando ele estava ensinando, foi na cidade mais baixa que tem dos pobres. Eram os pobres querendo ser metidos a besta, buscando riqueza onde não deveria buscar no seu coração. A vida que ele estava buscando, Deus estava sustentando. Ali era o contexto do texto. Tá bom? Só para a gente lembrar sobre essa questão. Então, olha o que Jesus falou: tendo cuidado e guardai-vos de todas as avareza. Que é avareza? Amor ao dinheiro, tá? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então confira direto nesse capítulo aí, Lucas 12, verso 15, no qual o Senhor deixa claro que a nossa vida consiste em sermos ricos para com Deus, tá? E que nada tem a ver em ter abundância de bens. Devemos entender isso. Lucas 12, 33 ao 34, disse: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguáveis nos céus, aonde não chega um ladrão, nem traça o consome. Porque aonde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus ordenou esse desprendimento a todos, não somente aos apóstolos. Juntar os tesouros no céu significa crescer em virtude e em valores. Então, tais como a compaixão e a humildade, devemos ser esse foco na nossa vida. E o crescimento espiritual é não ganhar mais dinheiro. É nesse sentido que Jesus está falando, tá? Claro que você precisa de dinheiro, mas o que Jesus está falando da questão da ganância, do amor. O seu amor não pode, o teu coração não pode estar nisso. Teu coração tem que ser em primeiro lugar Deus, de toda a tua alma, de todo pensamento, de todo entendimento. É isso que ele está querendo dizer. Lucas 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ao invés de ensinar a renúncia, a teologia da prosperidade ensina a ganância, tá? Em vez de renúncia, ensina a ganância. É o ter. Tem que ter. Porque eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem de Deus. Entendeu? Sai da minha frente que eu estou passando por cima de tudo. Estou na ganância do poder, do amor ao dinheiro. Então agora eu posso tudo. Então, cuidado, gente. Isso é perigoso. Tá? Jesus falou: é muito mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aquele que tem amor ao dinheiro. Então, sendo as riquezas algo tão perigoso a ponto de colocar em risco a própria salvação, por que Jesus iria querer que os seus seguidores fossem ricos? Hein? Mas a teologia da prosperidade ensina essa mentira, é de que Deus deseja que todos os seus filhos sejam ricos. Senão Jesus não tinha dado essa lição para os discípulos. Querem ser ricos?
Cuidado, hein? O amor ao dinheiro. Cuidado. Agora, preste atenção nisso aqui que eu vou falar, gente. Consideramos o que viviam os primeiros genuínos cristãos, tá? Segundo nos revela no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 2,45. Presta atenção nisso aqui. E vendia as suas propriedades e bens. Distribuía os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso nos mostra, tá, querido, o desapego que os discípulos tinham em relação aos bens materiais, porque eles compreendiam que a verdadeira riqueza era Cristo. Então eles vendiam a sua prosperidade e o seu bem. Eu pergunto, alguma vez você já viu um testemunho, um irmão repartindo com outro na igreja? Qual o testemunho que você vê? É só na primeira pessoa do singular. Eu. Ah, Deus me abençoou. Eu sou o cara. Eu sou a irmã poderosa. Dando só uma alegoria, tá, gente? Por favor. Você sempre vai ver. Ah, Deus me abençoou. Ah, porque Deus fez. Deus abriu a porta para mim. Eu nunca vi gente falar no microfone, gente. Eu ganhei uma bênção e estou repartindo com o irmão. Eu estou repartindo com o outro. Isso aqui era a igreja primitiva, gente. Isso aqui era a igreja primitiva. Tá? Em Atos 4,32, da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente as suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Atos 4,32. Então havia um desejo por compartilhar, muitos diferentes da cobiça e a ganância que é generalizada pelos pregadores da teologia da prosperidade. Então, quando você vê alguém dando um testemunho, irmão, eu ganhei uma bolada no meu trabalho, o meu patrão me deu R$1.000, eu vou dar 100 para cada um na igreja. Tu nunca vai ver isso, porque a gente quer ter, a gente quer mostrar pro outro que a gente tem, porque a gente quer dar um testemunho que nós somos abençoados, e o outro, coitado, não tem fé. Essa aqui é a realidade, gente. Essa aqui, muitas pessoas sofrem com isso, porque foram induzidos à teologia da prosperidade. Algumas pessoas, algumas lideranças vieram bater no meu portão, na minha casa. Pastor, estou te convidando para o senhor ir lá no sábado, lá na igreja. Qual é o motivo? Vai vir um pregador lá, não sei de onde, eu não vou falar por nome ético, tá? Ele vai ensinar um método como encher a igreja. Eu falei, como é que é? Para encher a igreja? É, para você ter uma vida próspera, para você... Gente, pelo amor de Deus, você quer prosperidade? Isso não é minha finalidade da minha vida. Quem deseja isso, então vai. Mergulha de cabeça. Eu não. Eu não preciso de método. Eu não preciso de questão financeira. Tá? Eu trabalho para ter minha questão financeira, assim, do meu suor. Não tem nada contra quem vive da obra também. Não distorce o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não preciso de método humano para ter recurso, para colocar na cabeça dos outros método. O método que eu uso é palavra de Deus. Isso que as pessoas têm que ser ensinadas. Isso que as pessoas têm que ver. A palavra de Deus é o maior método, não método humano, para tentar encher a igreja e para tentar arrecadar das pessoas para ter um ministério próspero. Eu estou fora. Agora, quem quiser fazer isso, faça. A Bíblia diz que se abrir, no livro de Apocalipse diz... E se abriram os livros, não está no singular, está no plural. Se é livros, não é um livro só, não. É os livros. O livro da vida, sim, é um livro. Agora foram abertos os livros, outros livros. Que livros são esses? Aí lá em cima tu pergunta o papai. Tá bom, gente? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vamos botar uma linguagem que Paulo estivesse no dia em 2017, nesse ano. Ele falou, o reino de Deus não é carro, não é piscina, não é helicóptero, não é jatinho, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dando só. Agora, a teologia da prosperidade, né, diz que, no entanto, o reino de Deus é comer o melhor dessa terra. Então você é filho, você tem que comer o melhor dessa terra. O que eles ensinam. Né? E muita gente aderiram isso como verdade para a sua vida e criticam aqueles que têm uma vida simples e uma comunhão com Deus.
tá? Eu poderia citar vários textos aqui contra essa teologia da prosperidade e texto fora do contexto para pretexto para as suas heresias. Eu poderia usar aqui, né? Então, por exemplo, se tivesse uma Bíblia hoje da prosperidade, ele mandaria você abrir em 2ª Heresia, capítulo 3, verso 16, que diz: o Deus quer te abençoar, mas se você não ofertar, ele não terá poder de fazer isso por você. Tá lá, 2ª Heresia, capítulo 3, verso 16. Vamos lá, outra epístola. 1 Apostolicenses, capítulo 1, verso 1. 1 Apostolicenses, capítulo 1, verso 1. Você pode honrar seu pai e sua mãe e até deixar passar necessidade, mas nunca o seu apóstolo. Lê lá. 1 Apostolicenses, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. 1 Crentinices, capítulo 4, verso 3. A oferta é a alavanca que move a mão de Deus a seu favor. Vamos lá. Outra epístola. 1 Dólar, capítulo 1, verso 8. 1 Dólar, capítulo 1, verso 8. A fé sem oferta é morta. A fé sem oferta é morta. Deixa eu aproveitar esse ensejo aqui, falar sobre que muitas pessoas usam um texto nessa questão, vou até dar um apoio aí, né, que a fé sem obra é morta. Então é no sentido de financeiro, não é isso não. No sentido de Jesus, de Paulo, de Tiago, tá? Irmão na carne do Senhor, ensinou, meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras, pode acaso semelhante a fé salvá-la? Se um irmão, ele está falando o seguinte, nessa questão aí, Paulo não está falando a questão financeira, tá? A fé sem obra é morta, não é questão financeira, ele está falando questão de salvação. Nós devemos fazer essa diferenciação. A carta, quando ela é escrita, vai direcionada para alguma pessoa. Você já abriu a carta de alguém? Você não pode abrir, né? Porque a carta é para uma pessoa, só vai entender para quem foi enviada aquela carta. Então, Tiago fala nessa questão aí, a questão da salvação, a fé sem obra, ela é morta em relação à salvação. Então, se um irmão ou a irmã tiver carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aqueçai-vos e afartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, que aproveito disso tem? Isso também é a fé, se não tiver as obras, por sim ela é morta. Então é nesse sentido. Então usa-se um texto isolado. Então não necessita muito de esforço hermenêutico e interpretativo para chegar à conclusão que por obra no contexto, Tiago está se referindo ao amor. Não é questão de financeiro. Ele está falando no contexto do amor e na questão da salvação. Porque dá um exemplo da boa obra, o socorro ao irmão ou à irmã que por acaso estão em necessidade de materiais de alimento e vestimenta. Nem de se surpreender que Tiago tenha amor em mente. Então, diante desse fato, o cumprimento, tá, que pode estar falando ali, na questão da salvação e na questão de amor. Amor ao próximo. Então não adianta você ter fé sem obra. Então a gente pega muito na questão da obra, mas a carta endereçada, o contexto dentro do texto é sobre isso. Tá bom? Vamos lá. A outra epístola aí da Bíblia da Teologia da Prosperidade. Segunda Conta Corrente, capítulo 1, verso 71, ou seja, 171, né? Disse o apóstolo, cheio do Espírito, todos os que ouviram, a minha conta corrente é 1000-190. Ai, meu Pai do céu. Vamos lá, outra epístola. 1 Robin Hood, capítulo 2, verso 3. Participe das campanhas de vitória financeira e Deus tirará dos ricos e dará a você. Tá lá, 1 Robin Hood, capítulo 2, verso 3. Gente, eu vou parar por aqui. Então, nessa questão, gente, nós vemos, tá? Pro cristão, ele pode ter dinheiro à vontade, ele pode ter conquista, ele pode conquistar. O que ele não pode é o amor ao dinheiro. E a pessoa que não conquista é porque ela não tem fé. Não existe isso. Isso é uma ideologia da teologia da prosperidade para arrancar tudo das pessoas. Tá bom? Isso aqui é fato.
Uma doutrina que veio lá dos Estados Unidos, de Kenneth Reagan, o ministério falido, e implantou isso aqui em muitas congregações, entre aspas, aderiram como um movimento de verdade. Então, você não tem uma vida próspera, você trabalha, você não tem casa própria, querido. Isso não é porque você não tem fé, não. Deus te sustenta, faz planejamento, Deus te deu inteligência. Você vai conseguir sim. Isso não é um ministério de pobreza, não, de miséria. Paulo disse o seguinte: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então eu falo para vocês, não é questão que a pessoa não tem, é que não tem fé, não é isso. A pessoa que é próspera também é porque Deus está abençoando, também não é isso, tá? Deus deu a terra para os homens, a terra está para ser conquistada. Você está com Cristo, você aceitou a Cristo, beleza? Deus vai te dar mais inteligência para você ser um homem vitorioso, né? Não é só na questão financeira, nas áreas que você atua diariamente da sua vida, tá? Então, você que está lutando para conquistar, Deus vai te ajudar também. Você vive numa vida simples, tá bom para você assim? Então, não é questão de falta de fé. Cuidado com os espertalhões por aí que tem as igrejas, gente. Cuidado com isso. Todo tipo de arrecadação que não tiver de acordo com a palavra, examine, vai pesquisar no santo Google, pesquisa no santo Google, busque referências, tá? Para que você possa ver se isso procede ou não, se você não tem conhecimento bíblico. Por isso temos compromisso aqui com a verdade, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Estamos aqui para edificar um ao outro. E mesmo tudo que eu falei você não gostou, joga tudo fora. Tá bom? Essa aqui é a minha
Ok, voltando ao programaço Crescendo na Graça. Você viu a repercussão que teve nessa enquete, né? E tem outras enquetes muito boas aí que aconteceram dentro do grupo, você vai ouvir só aqui na Paracletos FM. Essa enquete deu o que falar. Não é verdade? A pessoa que conquista tem fé, e a pessoa que luta e não conquista porque não tem fé, falta de fé. Você viu lá um pouco de rebu que teve lá dentro do grupo, e eu coloquei a minha participação sobre essa enquete. Eu quero agradecer você por você ter ficado aí ouvindo aí pelo aplicativo e pela a rádio Paracletos FM. Obrigado por você ter absorvido o máximo que você absorveu aí para o seu aprendizado. Essa é a finalidade, tá bom? Que Deus abençoe o grupo Crescendo na Graça. Aí é pelo WhatsApp, a extensão aqui da Paracletos FM. Se você quiser participar, é só você anotar o telefone 998163652. 998163652. Tá ok? Todos os domingos nós estamos aqui na Paracletos FM a partir de 1h da tarde com o programa Crescendo na Graça. Tá bom? Ela é reprise terça e quinta. Terça e quinta é o reprise, a reprise do grupo do programa Crescendo na Graça, que é do grupo do WhatsApp. Está aqui na Paracletos FM 88,7. Obrigado, gente. Fica com Deus e até domingo, se assim Deus permitir. Tchau. Fui. Valeu.